nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos. Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando o programa A Voz do Evangelho com a missionária Thalita, e é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para falar um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, se vocês puderem, me ajuda compartilhando, comentando sobre essa live, a qual nós vamos pregoar a palavra do Senhor, a qual nós vamos transmitir a voz, do Senhor Jesus através da sua palavra aqui nessa noite. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para o pastor Denis, que está aqui na live conosco, Denis Gonçalves. Deus continue te abençoando, viu? Você, sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de estar orando aqui em abertura do programa, que o Senhor Jesus venha
né, nos conduzir nessa noite para estar ministrando a palavra do Senhor Jesus para a sua vida e para que assim você possa entender o que o céu tem para falar com vocês aqui nessa noite. Amém? Que o Senhor cresça e que nós diminuamos para que o Senhor apareça e nós desapareça aqui nessa noite. Amém? Porque toda honra e toda glória é para o Senhor. Tá, meus irmãos? Vamos orar? Pai das luzes, Pai da eternidade. Neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, mais uma vez, fazendo essa programação, meu Pai, proclamando a Tua palavra, o Teu Evangelho. Meu Deus, que almas possam vencer, alcançadas, evangelizadas nessa noite. Jesus, vai de encontro, meu Pai, aqueles necessitados nessa noite. Vai trabalhando, vai operando milagre, vai curando, vai libertando, vai levantando o caído, vai dando força, Senhor, ao cansado. Estamos aqui fazendo a Tua obra, estamos aqui, Senhor Deus, para pregar a Tua palavra, Senhor. Não se diz a respeito de nós, Senhor. Não se diz a respeito, Senhor, de quem está aqui, Senhor, mas se diz a respeito da Tua palavra. Que em todo tempo o Teu nome seja engrandecido. Abençoa cada lar nessa noite, em nome de Jesus. Fica à vontade nessa programação. Aqui é tudo para o Teu nome ser exaltado. Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Visita todos que estiverem aqui na live, todos que irão entrar, todos que irão receber, Senhor Deus amado, esse vídeo, essa live nas suas redes sociais. Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês. Eu mando a paz do Senhor Jesus para todos aí também do YouTube, né? Da plataforma digital aí no YouTube. Que vocês possam se sentir à vontade, né, nessa programação a qual iremos falar da palavra do Senhor Jesus. Já estou vendo aqui, né, a Ana Paula Araújo acabou de entrar, a irmã Luana, a missionária Luana. Eu mando a paz para Sarinha. Deus continue abençoando a tua vida, viu, missionária Luana? E os demais irmãos que estão chegando aí no YouTube também, Deus abençoe, receba a paz do Espírito Santo na tua vida, na tua casa. Nós sabemos que a paz do Espírito Santo é uma paz permanente, é uma paz diferente, né? Vai vir vento, vai vir luta, vai vir tempestade, até mesmo perseguições, mas nós estamos descansando no Senhor, porque Ele é o nosso consolador. Amém? Que o céu te abrace nessa noite, meus irmãos. Eu quero desde já anunciar para todos os irmãos que essa semana aqui na Rádio Gospel, para a glória de Deus, nós vamos estar aí, irmãos, na semana missionária, onde está muitos preleitores da palavra do Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão ingressados aí na obra missionária, evangelizando, ganhando almas. Vamos falar num tema muito edificante, né, e muito necessário para esse tempo, sobre missão. Semana missionária aqui na Rádio Gospel, para a glória de Deus. Eu creio que você já tem visto aí, né, nas plataformas digitais, os cartazes a qual muitas pessoas irão participar desse podcast falando sobre a obra missionária. Muitos homens de Deus que já têm experiência aí no campo missionário, né? E eu convido a você para estar atento, ligadinho aí nas plataformas, tá bom? No Facebook, no YouTube, no TikTok também, no Instagram da Rádio Gospel, para a glória de Deus. Não perca, né, esse evento que está para acontecer aqui no podcast na Rádio Gospel, que eu creio que você vai ser bem edificado, tá bom? Deus tem uma grande obra através desse projeto, né, que o Senhor tem colocado no coração do pastor, né, do pastor Genivaldo, através desse espaço da Rádio Gospel. E nós queremos abençoar vidas. Então fica conectado aí. Essa semana é uma semana missionária aqui na Rádio Gospel, para a glória de Deus, tá bom? Glória a Deus. Vamos falar um pouco aqui da palavra do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. O Senhor gerou na minha vida para transmitir para a sua a respeito aqui, né, de Abraão, irmãos. E nós vamos aprender
algumas atitudes que o nosso patriarca Abraão, ele nos ensinou, irmãos. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Você que tem a palavra do Senhor, a espada, né? Você que tem o livro aí das Escrituras Sagradas no seu lar, você abra a Bíblia, se você quiser acompanhar comigo a palavra do Senhor, você fica à vontade, irmãos, tá bom? E vamos meditar aqui na palavra do Senhor Jesus. Enquanto você abre aí sua Bíblia, eu vou beber um copo de água aqui rapidinho. Gênesis capítulo 22, irmãos. Amém? Gênesis 22 tem como subtítulo: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. É muito forte, amém? E dentro desse tema, eu quero compartilhar algumas atitudes que Abraão teve aqui, que é muito edificante para a nossa vida. Vai dizer assim: e aconteceu depois dessas coisas, que Abraão tentou a Deus e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. O versículo 4. E no terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E está o cordeiro. Eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos, ambos juntos. E agora aqui, só para finalizar, irmãos, o versículo 9, a parte A do versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 9, a parte A, vai dizer: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Amém? Nós todos sabemos aqui a história do patriarca Abraão, o pai da fé, o homem que foi destacado aí com a fé imensa no Senhor Jesus. O Senhor, ele chama Abraão, né, para fora da tenda e diz: Abraão, olha para os céus, olha essas estrelas que há no céu. Olhou Abraão? Sim, olhei, Senhor. Pois é, a tua descendência será como as estrelas do céu. Abraão, então, recebe essa promessa do Senhor Jesus. E nessa promessa, o Senhor Jesus vai ter de encontro com Abraão e Sara. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão já tinha 100 anos de idade, quando o Senhor chega e diz: Abraão, eu vou conceber o filho da velhice para você, o filho da promessa. Aleluia! E Abraão, ele recebe essa promessa. Observe comigo, Abraão estava na fase da velhice, na fase impossível, juntamente com Sara. Sara, ela estava no período a qual já havia cessado o período da mulher. Já havia acabado o período para Sara. Então, eram duas impossibilidades. Abraão já tinha 100 anos de idade. Sara não gerava mais, irmãos, não poderia gerar, porque além da velhice, Sara era estéril. Então eu vejo duas causas impossíveis.
Mas o importante que eu acho é que para Deus não tem impossibilidade. Para Deus não tem nada difícil. E Deus, neste momento de dificuldade, ele chega para Abraão e diz: Abraão, eu vou te dar o filho da promessa. E é nessa faixa etária de impossibilidade que o Senhor gera Isaque no ventre de Sara. Irmãos, Abraão agora já está com o filho da promessa. Sara, ela ganha Isaque, o filho da promessa. Isaque, ele simboliza sorriso. Isaque significa sorriso. Deus, no momento difícil, entrega um sorriso para Abraão. Eu não sei se você está ligado aqui comigo, mas o Senhor já começa a dizer para pessoas aí na live: na tua impossibilidade, eu estou gerando um sorriso para a tua vida. No teu difícil, estou a entregar o teu sorriso nas tuas mãos. Observe comigo, o sorriso, ele é pequeno. Por quê, missionária? Porque todo sonho começa pequeno. Todo sonho começa pequeno, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que assim como entregou o sorriso para Abraão, na impossibilidade de Abraão, Deus está me dizendo aqui para entregar para você. Deus te dará o sorriso. Você pode estar até começando no pequeno, no baixo, tá pequenininho, mas o Senhor está dizendo: esse sorriso vai crescer, esse sorriso vai ampliar, esse sorriso vai dar frutos, irmãos. E era através de Isaque, irmãos, que viria ali o cumprimento da promessa, irmãos, de Abraão. E a Bíblia vai dizer que agora pela madrugada o Senhor chama Abraão. Imagine comigo, Isaque já estava jovem, Isaque já estava grandinho, irmãos. E o Senhor chama Abraão pela madrugada e diz: Abraão, meu filho, pega Isaque e sacrifica o teu filho. Missionária, como assim? O Senhor não aprova sacrifícios humanos. E agora o Senhor está pedindo o filho de Isaque. Irmãos, entenda uma coisa: o Senhor sempre vai pedir algo de nós, algo este de valor, algo esse que tem valor. Deus nunca vai pedir algo que te custe barato. Deus sempre vai pedir algo nas nossas vidas que é precioso, que é caro, que é grande, que é valioso. Deus, ele pede Isaque não porque o Senhor queria que Isaque fosse morto, não. Eu sempre acostumo dizer: Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão, irmãos. Deus queria ver a intimidade de Abraão. O Senhor queria ver a atitude de Abraão, a fé de Abraão mediante o único filho de Abraão. Interessante que o Senhor especifica na sua palavra: ei, eu quero o teu único filho. Mas para aí, o Senhor, Abraão não já tinha Ismael? Abraão teve Ismael antes de Isaque. Mas por que o Senhor está dizendo: eu quero o teu único filho? Porque, irmãos, era Deus dizendo: olha, eu não quero Ismael. Ismael é sem graça. Eu quero algo de valioso, é o teu sorriso. Eu quero algo de valioso, é o teu sorriso. Imagine comigo, Deus entrega o filho da promessa para Abraão. Abraão corre para Isaque corre para um lado, Abraão olha Isaque correndo e diz: olha, Deus é fiel, cumpriu a promessa. Isaque vai para a esquerda, Abraão olha e diz: olha, Deus é Deus de cumprimento de promessa. E agora Deus chega pela madrugada e pede o filho da promessa. E o interessante que eu acho é que Deus, aleluia, quando vai pedir, irmãos, Abraão, ele não se questiona. Abraão, ele entrega rapidamente ao Senhor e ele diz: Senhor, eu vou. Se fosse você, irmão, se fosse nós não iríamos pedir um tempinho para o Senhor? Senhor, espera aí, deixa eu pensar direito. É o filho que eu sonhava, é o filho que eu almejava, é o meu sorriso, Senhor.
Senhor, é isso mesmo? Nós iríamos interrogar a Deus. Mas Abraão, ele não se questiona. Abraão, ele levanta pela madrugada. Ele nem acorda Sara, porque eu imagino que se Abraão contasse para Sara, iria ter uma grande confusão, porque Sara não ia deixar. E até nisso Abraão, irmãos, teve sabedoria. Deixou Sara quietinha, não falou nada, pegou apenas Isaque, pegou os 2 servos, o jumento e foi ao destino de Moriá. Na terra de Moriá, sacrificar o seu único filho Isaque. Interessante que a Bíblia vai dizer que eles passaram 3 dias a pé, andando para chegar em Moriá, no lugar a qual o Senhor ia mostrar para ele, que era montanhas. Cidade de Moriá é rodeada de montanhas. Ao redor de Jerusalém tem várias montanhas. Em uma dessas montanhas, Deus iria mostrar a Abraão aonde ele iria sacrificar Isaque. Pois bem, passaram 3 dias, chegaram na terra de Moriá. Interessante, eu quero mostrar aqui para vocês algo. Algumas atitudes que Abraão nos ensina no pé do monte. A Bíblia vai dizer que quando Abraão chega, Abraão, antes de subir no monte, Abraão olha para os servos e diz assim: olha, até aqui vocês vieram comigo. Até aqui os 2 servos e o jumento vieram comigo. Agora vocês ficam aqui, porque eu vou adorar a Deus com o meu filho Isaque. Depois nós voltaremos para vocês. Mas antes de Abraão subir para o monte, o que Abraão deixa no pé do monte? Abraão deixa 2 servos, Abraão deixa um jumento. Missionário, tem lições nisso? Tem lições nisso. Por que Abraão deixa no pé do monte 2 servos? É isso que eu quero destacar para os irmãos. Por que 2 servos não podem subir com Abraão para o monte com seu filho, para prestar o sacrifício ao Senhor? Primeira coisa, irmão, no Velho Testamento vai dizer que servos, eles não tinham intimidade com o Senhor. A Bíblia vai dizer no Velho Testamento que os servos não tinham prioridade para sentar na mesa com seus senhores. E se eles não têm prioridade, não podem sentar na mesa para comer com os senhores, é porque eles não têm intimidade com o Senhor da mesa. Então os servos, se ele subisse no pé do monte, se ele subisse no monte, iriam atrapalhar a adoração de Abraão. Ou seja, a intimidade, o sacrifício era Abraão e seu filho ali, irmãos. Era uma intimidade de Abraão com Deus. Se Abraão levasse os servos para cima do monte, os servos iriam atrapalhar. Os servos iriam questionar: Abraão, não faça isso com teu filho. O Senhor não aceita sacrifícios humanos. Não faça isso. E era uma ordem do Senhor, para que Abraão sacrificasse o seu filho. Imagina os servos vendo Abraão matar o seu filho. Olha que alvoroço ia causar. Então, primeira coisa, irmãos, para você subir para o monte, você tem que deixar no pé do monte os servos. Trazendo para o dia de hoje, o que é servo, missionária? Por que eu tenho que deixar os servos no pé do monte? Eu já te disse que os servos no Antigo Testamento, eles não tinham intimidade com o Pai. Eles não tinham intimidade com seus senhores. Eles não podiam sentar na mesa dos senhores. Sabe o que é isso? Sabe o que é servos hoje em dia, irmãos?
é tudo aquilo que nos afasta da intimidade de Deus. É tudo aquilo que atrasa nos aproximar da presença de Deus. Não leve para cima do monte aquilo que te atrapalha da presença de Deus. O Senhor está dizendo, deixa no pé do monte tudo aquilo que atrasa a tua intimidade comigo. Deixa no pé do monte. Sabe, as pessoas hoje em dia falam assim, missionária, eu tenho vontade de ser um grande pregador. Eu tenho vontade de ser uma grande pregadora. Mas não tem intimidade com Deus, irmãos. Não buscam palavras reveladas dentro da Bíblia. Se comporta tal como os servos, que é tudo na facilidade. Tudo é uma palavra, um esboço já prontinho. Mensagem copiadas. Quer decorar pregações para estar em cima do púlpito pregando, imitando pessoas. Isso é servo, tudo com facilidade, mas não tem uma experiência com intimidade com Deus para depois passar para o povo. Você está entendendo? Servos é tudo que facilita, e tudo que facilita não tem preço, não tem experiência, não tem intimidade, é tudo que te afasta da intimidade de Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer, ei, eu quero a intimidade. Deixa tudo no pé do monte, tudo aquilo que te atrapalha da minha intimidade, tudo aquilo que atrapalha de você ter experiência comigo, tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos distancia. O que está te distanciando? Jesus está dizendo, é o celular, deixa no pé do monte. O que está te distanciando? É o pecado, deixa no pé do monte, porque em cima do monte é adoração, é sacrifício. Não tem como você adorar a Deus com algo que está te impedindo a intimidade. Por isso que Abraão deixou os servos no pé do monte, porque Deus queria uma intimidade, era com Abraão. E se os servos estivessem lá vendo, os servos iriam atrapalhar. O que te atrapalha a te aproximar de Deus? O que está atrapalhando você ter uma intimidade com o Pai? Jesus está dizendo, deixa no pé do monte. Isso não é bom para você. Isso vai atrapalhar a nossa intimidade, a nossa experiência, o nosso diálogo, a nossa aproximação. E qual é a segunda atitude de Abraão, irmãos? Antes de oferecer a adoração, o sacrifício a Deus. A segunda atitude de Abraão é deixar o jumento no pé do monte. Isso é muito forte. Primeira atitude, deixou os servos. Por quê? Porque os servos não entendiam de intimidade. E a segunda atitude de Abraão, missionária Thalita, deixou o jumento no pé do monte. Sabe por quê, irmão? Jumento na Bíblia se refere o quê? Força. Jumento no mundo espiritual significa carga, peso. O que o jumento estava carregando? As lenhas, as madeiras. Suporta peso. Simboliza força. Ou seja, lá para cima do monte, que é o lugar da minha adoração, da minha intimidade com Deus, a força do meu braço tem que ficar no pé do monte. A minha vontade, o meu querer tem que ficar no pé do monte. Me prova, missionário, eu te provo dentro da Bíblia. A Bíblia vai dizer, não é por força e nem por violência. Ou seja, o Senhor está dizendo, ei, o teu ego fica no pé do monte.
Porque o grandão sou eu, o braço de ferro, o punho de aço sou eu. Então, irmãos, o nosso ego, a nossa força vem de Deus. Então deixa o teu querer, o teu ego, as tuas vontades, tudo no pé do monte. Interessante que Abraão vai dizer: tira a carga de cima do jumento. Isso aqui é muito interessante. Tira a carga de cima do jumento e põe nos ombros de Isaac. Sabe por quê? Porque Isaac tinha que sentir o peso da responsabilidade. Tem gente que precisa sentir o peso da responsabilidade da obra. Tem gente que não sabe o que é carregar lenha na obra. Tem gente que não sabe o que é carregar uma igreja. Tem gente que não sabe o que é o peso de liderar. Sabe por quê? Porque está deixando o jumento carregar o peso. Jesus está dizendo aqui para nós: é hora de você tomar atitude e sentir o peso de pagar o preço pelas almas, o preço de pagar o preço pelas ovelhas, irmãos. Tem gente que está se escondendo por detrás do jumento. Sabe por quê? Porque o jumento que aguenta o cargo, o peso de tudo, tá lá, preparando o evento, a festa bonita. Aí quem tá por detrás do jumento, no dia do evento, chega com a carona, como se ele tivesse pagado o preço. E Jesus está dizendo: é hora de você tirar a carga do jumento e começar a sentir o peso da responsabilidade. Ou seja, não atribua o que é para você fazer para outra pessoa fazer. Eita Deus, tem gente que não sabe o peso de carregar uma lenha e quer dar palpite na obra, e quer dar palpite na liderança, quer dar palpite até no anjo da igreja, na vida do pastor, da pastora. Aprenda a carregar o peso primeiro, para depois você saber o quão pesado é, para depois você dar palpite. É fácil quem está lá fora optar, mas quem está carregando o peso é o líder, é a liderança. Entendeu? E por isso que Abraão diz: olha, ficam aqui os servos e o jumento. Porque lá em cima a força total vem de Deus. Não é teu braço, não é do teu jeito. Interessante que Abraão faz o seu filho sentir o peso da responsabilidade. Pelo amor de Deus, para de carregar responsabilidade que não é tua. A pessoa tem que sentir o peso da obra. Tem que sentir o peso das suas responsabilidades. Era Abraão dizendo: meu filho, até aqui o jumento carregou, agora tu tem que sentir o peso da lenha. Ramando, tu tem que sentir o peso da madeira. Você tem que sentir o peso da obra. E agora, no percurso de subir no monte, depois que eles deixaram o jumento no pé do monte e os servos no pé do monte, agora eles vão subir para oferecer sacrifício ao Senhor. Interessante é a pergunta de Isaac para Abraão: pai, eu estou vendo o cutelo na sua mão, eu estou vendo fogo na sua mão, as lenhas estão aqui nos meus ombros, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, papai? E a Bíblia não vai especificar as emoções de Abraão, não. A Bíblia em nenhum momento vai dizer que Abraão apertou o coração, que Abraão sentiu pena do seu filho. Só Deus sabe como estava o coração do pai Abraão.
Mas ele diz, sabe o quê? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Olha aqui, Deus proverá para si. Esse para si simboliza, olha, esse cenário aqui não foi eu que pedi o Senhor para estar. Esse cenário aqui não foi eu que planejei, não, foi Ele. Então Ele vai se responsabilizar. Deus nessa noite está provendo o cordeiro na tua vida. Sabe, irmãos, todo pastor, todo missionário, todo evangelista, todo cristão passa pelo momento de Moriá. Momento estes que o Senhor requer de nós alguma coisa. Quem nunca passou por Moriá não sabe o que é ter intimidade com Deus. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão passando por Moriá. Que Deus está querendo uma renúncia. Que Deus está querendo que você abra mão de algo. Ou faça algo que custe alguma coisa para você ter a sua intimidade com Deus. Renúncia que não traz dor não é renúncia. Fé em Cristo que não prova renúncia não é fé. Abraão, ele levou seu filho como prova de fé. E a Bíblia vai dizer que Isaac questiona, meu Deus, cadê o cordeiro? E ele disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E os dois subindo, quem sabe, Abraão olhava para o seu filho Isaac e pensava, meu Deus, eu vi desde o nascimento, já está jovem, já está grandinho, é o nosso primeiro passeio, quem sabe, mas subindo para me sacrificar, meu Senhor, me consola. Que dor que aquele pai estava sentindo, irmãos. Mas ele permaneceu na posição, com sua fé firme em Cristo. Irmãos, Abraão sabia que Deus iria fazer alguma coisa por ele, irmãos. Abraão sabia. E a Bíblia vai dizer que eles preparam o altar, coloca a lenha e agora amarra Isaac. O momento difícil, irmãos. O momento de dor. Mas a Bíblia vai dizer que quando Abraão ele sobe o cutelo para descer em Isaac, eu imagino Deus olhando para o anjo e dizendo, ô anjo, presta atenção em Abraão, porque eu sei que ele confia em mim. Eu sei do coração. Tu acha mesmo que o Senhor não sabia que Abraão iria entregar o seu filho Isaac? Deus já sabia. Tem coisas que Deus já sabe, mas Ele quer ver nossa atitude. Deus nos prova, irmãos. Deus sabia. Eu imagino o Senhor dizendo, olha anjo, olha para Abraão, porque eu sei que ele vai descer esse cutelo. Eu não quero Isaac, eu quero a intimidade de Abraão. Não deixa o braço de Abraão descer até Isaac. Eu imagino que quando o braço de Abraão estava perto de atingir o seu filho, o anjo paralisou a mão de Abraão. E bradou do alto céu e disse, olha, não faça nenhum mal ao seu filho. Sabe o que o Senhor manda eu dizer para você nessa noite? Não vai te atingir. Nenhuma arma preparada contra a tua vida não vai prosperar. Tem gente que o cutelo já está no gogó, pastor Genivaldo. Tem gente que o cutelo está no meio, está quase um fio para te machucar, para atingir teus sonhos, atingir tua casa, atingir tua família, atingir o ministério. Mas o Senhor está dizendo, não vai sangrar, não vai ter morte, não vai ter falência. Eu seguro agora, o anjo vai paralisar toda arma preparada contra você, não prosperará, diz o Senhor para você. Missionária, estão querendo descer o cutelo em mim, estão querendo me matar.
Deus vai paralisar nessa noite. E toda arma, irmão, já está caindo por terra. E eu quero terminar aqui, irmãos. O versículo 9, a parte A, vai dizer: e chegaram ao lugar. E chegaram ao lugar. Eu vou fechar minha Bíblia e vou finalizar. Eu vou finalizar com uma pergunta. Você já chegou aonde Deus disse que era para você chegar? Versículo 9, parte A, está dizendo: e chegaram ao lugar. Eu estou te fazendo uma pergunta. Você já chegou ao lugar que Deus disse que era para você chegar? Quem sabe muito está dizendo: não, missionária. Eu parei porque eu tive medo de continuar. Eu parei porque foi muita perseguição. Eu parei porque eu não aguentei as lutas, os ventos e a tempestade. Eu estou desanimado. Eu ainda não cheguei ao lugar que Deus mandou eu chegar. Essa palavra é para você. Quem sabe você está como Elias. Jezabel querendo matar Elias e Elias foi se esconder. Elias queria parar. Elias queria desistir. Mas o Senhor chegou com um pãozinho, o anjo do Senhor, com pão cozido. Olha só, irmão. Você já experimentou um pão cozido? Não, né? Tem receitas que só o céu faz. Pão cozido foi a receita para Deus fortificar Elias. E uma água mineral, temperadinha do céu. Elias tomou, Elias comeu e seguiu, porque o caminho foi longo. Eu venho aqui nessa noite dizer: você não vai parar, você não vai desistir, você vai chegar ao lugar que Deus te mostrou, ao lugar que Deus mandou você chegar, ao lugar que Deus falou que você vai chegar. Não adianta dizer: estão querendo me matar, estão querendo me perseguir, estão querendo puxar meu tapete, estão querendo me paralisar, o cutelo está no meu gogó. Não importa, papai está dizendo: você vai chegar ao lugar que eu falei que você vai chegar. Amém, irmãos? Fica com essa palavra. Deus está te conduzindo ao lugar da promessa. Amém? Missionária Thalita fica por aqui. Eu quero falar para os irmãos: olha, nessa semana vamos ter a semana missionária aqui na Rádio Gospel, a Glória de Deus. Não perca, irmãos. Vai ser muito edificante para a nossa vida, tá bom? No tema de missão, os missionários vão falar suas experiências no campo missionário. Vai ser muito lindo, muito forte, tá bom? Temos muitas novidades para você aqui na Rádio Gospel, para a glória de Deus. Olha, não esqueça, você vai chegar ao lugar que Deus falou que você vai chegar. Amém? Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem falado conosco aqui neste lugar. Fica conosco, libera o teu povo em paz, Senhor. Dê uma noite de paz, assim como o salmista Davi falou: eu deitei, dormi e descansei, porque o Senhor me sustentou. Deus, fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Um abraço da missionária Thalita. É que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos
eles começarem, Maria, a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: